E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando aqui pela Band Mais Campinas. Faço questão de frisar toda semana que nós estamos juntos aqui, todo final de semana, né? Que nós estamos falando para o universo aí de mais de 112 municípios, começando ali por Jundiaí, Sorocaba, e a gente vem varrendo todo o interior, Circuito das Águas, Rio Claro, Piracicaba, Limeira, Araras, Mojimirim, Mogi Guaçu. Eu não sei se eu vou lembrar o 112. Gente, ó, nós vamos bater um papo hoje, eu diria, um papo que traz uma ilustração na questão do direito. Muito se debate hoje, muito se fala a respeito de direito, né? Isso é meu direito, blá, 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 e muitas vezes também a gente esquece do dever. E me parece que no Brasil hoje tem uma nova ordem, que é a questão do direito. Olha, é meu direito, é meu direito. Será que é assim? E justamente para dirimir essas dúvidas todas, eu trouxe aqui um especialista na área. Estou falando do Dr. Haroldo Cardella, advogado criminalista desde 1991, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal também, professor universitário e de cursos preparatórios para carreiras jurídicas. E também é sócio-diretor do escritório Cardella Advogados. E no seu histórico, primeiro quero te dar um bom dia, Dr. Cardella, agradecer a tua presença no teu histórico também, delegado de polícia, é? Bom dia, Você bom tá dia. bom, querido? Tudo bem? É um prazer, viu, Paulo? O convite, prazer é nosso. Participar do seu programa, que já é uma grande referência, não é? Pela sua credibilidade que você construiu em tantos anos de trabalho, de informação para a população. É verdade. Fui delegado de polícia. Que cidade? Fui em Pedreira, Jaguariúna e Mojimirim, Mogi Guaçu. Sei. Assim que eu me formei, no ano seguinte, eu ingressei na carreira policial como delegado de polícia, mas eu tinha também outras atividades, especialmente as atividades acadêmicas, Sim. que fizeram com que eu saísse da carreira pública e realmente fosse na linha de um escritório, que meu pai já era um advogado penalista também há tantos anos. Família. E eu acabei, então, sendo inserido na advocacia criminal, que é a grande paixão, e que continuo até hoje desenvolvendo o trabalho. O teu escritório também presta serviço para empresas, não é? É uma série de... É interessante isso, porque a partir dos anos 90, Paulo, a advocacia criminal, o direito criminal, ele acabou se subdividindo. Tá. E nós temos uma especialidade que é o chamado direito penal empresarial, que são situações que podem caracterizar crimes diante de uma atuação empresarial. Eu digo que a atuação empresarial é para fins de lucros. Sim. Mas a partir de 1990, com alguns crimes, como crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal, depois a lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro, crimes licitatórios. Então, a empresa, logicamente representada por seus gestores, acabou sendo responsabilizados também criminalmente. Tanta experiência nessa área de atividade profissional, eu queria saber se hoje em dia o direito ele está sob júdice. Porque nós temos visto aí uma série de situações, não é? E que a Constituição rege, mas evidentemente não se tem na prática o resultado que reza ali na cartilha. Eu quero saber da tua ótica, não é? Como é que você... Primeiro eu faço uma observação bastante interessante e até engraçada. Antigamente nós sabíamos os 11 jogadores da seleção brasileira. Perfeito. Conhecíamos a escalação de ponta a ponta. São 11 jogadores. Hoje, nós conhecemos muito mais a formação do Supremo Tribunal Federal, que, coincidentemente, são 11 também. São 11. Então, hoje, esse assunto, eu digo que é um assunto popular. Veja que hoje nós não sabemos quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. Com toda certeza. Mas sabemos uma boa parte dos ministros que compõem a nossa Corte Suprema. É verdade. E aí, já passando pelo ponto daquilo que está previsto na nossa Constituição Federal, que foi um grande ganho, foi uma grande conquista para a sociedade brasileira, Sim. que foi a redemocratização do país.
com a nossa Constituição Federal de 88, que é a chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição, sem dúvida nenhuma, traz inúmeras garantias fundamentais, individuais do cidadão brasileiro. Capitaneado por Ulisses Guimarães, direto da minha querida cidade de Rio Claro. Tenho saudade de lá. Sem dúvida. Ulisses foi primordial na nossa aprovação da Constituinte. E o Brasil, a partir de 88, então, ele entra a um novo sistema democrático. A Constituição garante direitos e garantias, como eu bem disse, mas, infelizmente, por falta de políticas públicas, muitos direitos que estão consagrados no texto constitucional, infelizmente, ainda não são aplicados na prática para a sociedade brasileira. Como advogado, como é que você se sente? Eu sinto, assim, às vezes, muito impotente. Não só como advogado, mas como cidadão. Porque se eu abro uma carta constitucional que me garante direito à educação, à saúde, a saneamento básico, a questão mínima de sobrevivência, de alimentação e tantos outros direitos que nós temos como brasileiros dentro de um país democrático. Como professor, você ministra aulas ainda ou não? Sim. Qual é a postura dos seus alunos? Veja bem, a gente tem que, nas escolas de direito, nas faculdades, nos cursos preparatórios, o viés, ele é sempre muito, realmente, análise da letra fria da lei. Sim. Ou seja, o que se tem previsto na legislação brasileira. Eu digo isso, às vezes, e pode-se não entender, porque também está muito em voga falarmos sobre justiça. Sim. Eu falo que justiça, Paulo, ele é um ideal de justiça, porque a justiça não é palpável. Sim. O que é justo para mim pode não ser justo para você. O que nos garante ainda num processo democrático é o cumprimento das leis, que é chamado do princípio da legalidade. Aliás, eu vou pedir licença a você, nós vamos um pequeno break comercial e, voltando, nós vamos pegar um tema, vamos falar especificamente sobre a Lei Maria da Penha, que a gente tem acompanhado aí uma série de feminicídios, da agressão em relação à mulher, enfim, mas você trouxe uma ótica interessante e eu gostaria de dividir com o telespectador. Pessoal, nós vamos e voltamos, até já. Estamos de volta, obrigado por você estar conosco aqui nessa manhã de sábado ou na manhã de domingo, sempre uma alegria estarmos juntos, tenha certeza disso. E por parte da produção sempre há uma preocupação de trazer diversão, de trazer informação, como é o caso hoje do doutor Haroldo Cardella, que está comigo aqui, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, além de professor e sócio, claro, diretor do escritório Cardella Advogados, Advocacia Criminal. Doutor Cardella, quando a gente saiu do primeiro bloco, e para você que está ligando o televisor agora, eu fui pensar um tema que, inclusive, eu já havia, antes da gente começar o programa, conversado com o doutor Cardella a respeito desse tema que é a Lei Maria da Penha. Doutor,
E aí, a relação homem-mulher, ela está ficando mais difícil em função de direitos e deveres, e há uma confusão aí na questão da lei. Eu queria que você esclarecesse para a gente, porque somos todos leigos e vamos sempre em cima de teorias. Isso não quer dizer que corresponda à verdade, não é? É verdade, você tem toda a razão. A Lei Maria da Penha, ela nasceu em 2006, mas ela tem uma origem interessante, que é a própria Constituição Federal, de 88. Ali começa um movimento ativista, feminista, considerando que, como a Constituição garantia a igualdade de tratamentos, a dignidade da pessoa humana, aquilo foi sendo plantado dentro de uma sociedade que tem culturalmente um machismo, um sistema patriarcal, que infelizmente... Que é histórico, né? É histórico, vem de décadas e décadas e décadas, o machismo, né? E isso, obviamente, a partir de 88, não se ajustava mais com os preceitos da Constituição. Nós tivemos uma situação que foi muito triste, e por isso o nome da Lei 11.340, que é de 2006, chamado Lei Maria da Penha, essa senhora ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, que agora chamamos de feminicídio, e também ficou paraplégica, não é? Ficou paraplégica, e após ter ficado paraplégica, ela sofreu ainda uma tentativa de homicídio por parte do seu ex-marido, que tentou eletrocutá-la durante um banho. Sei. Então ficou o símbolo da Lei Maria da Penha de uma mulher que, de alguma forma, ela então foi ativista, defendendo essa bandeira que mulheres sofriam, especialmente no ambiente que mais nós buscamos paz, que é o lar, não é? Que é o lar, é o domicílio, é a residência, mas se torna o lugar mais perigoso, onde as mulheres são vítimas de todas as violências, Paulo. Gerado 4 paredes, não é? 4 paredes. É ali o lugar mais perigoso para a mulher, porque ali ela é vítima de uma série de situações violentas, que pode ser de ordem patrimonial, sexual, moral, psíquica e chegando também na questão da corporal, que são as lesões. E, infelizmente, existe todo um trânsito para chegarmos na situação mais drástica, que é o homicídio, e que agora nós temos um crime novo chamado feminicídio, quando a mulher morre em virtude do gênero, por ser mulher, em relação a alguém que tem essa relação de coabitação ou não com ela. Essa escala ela vem aumentando ou a imprensa tem divulgado mais e esse fato sempre ocorreu? Veja bem, importante a sua pergunta, porque a verdade é que os índices são alarmantes. Sim, sem dúvida. Nós vivemos uma pandemia. A verdade é que no passado isso era feito de forma às escuras. A mulher não denunciava. A mulher preferia. Tanto é que o marido traído, se ele matasse a esposa, ele saía livre. Exatamente. Nós tivemos momentos da nossa história de que existia a possibilidade de uma alegação de defesa quando o marido se sentia ofendido na sua moral. Olha o absurdo, cara. Por exemplo, uma situação de uma traição, de um adultério, poderia ser defesa da honra, levantado no tribunal do júri como defesa da honra. Então, veja, você colocou muito bem essa questão, porque é uma situação que mostra o machismo da sociedade e que isso está enraizado, Paulo. Culturalmente, nós ainda temos esse cenário de machismo que vai depender da sociedade. Por isso, o seu programa é extremamente importante, que traz também aspectos jurídicos, mas eu digo que esse é um papel social. Doutor, mas como em tudo na vida, tem o lado, que é esse, que não se discute, isso é inquestionável, mas também tem as pessoas mais intencionadas. Esse é um ponto. E aí a mulher está com o saco cheio do marido, ou vice-versa, e eu fui agredida, eu fui violentada, e nem sempre se trata da verdade. E aí, como que você se defende disso? Paulo, você traz um ponto extremamente importante. Digo que é o mais importante dessa discussão. Não posso dizer que seja regra, porque a lei está feita
está promulgada, sancionada para proteger a mulher. Esse é o espírito dessa lei. Ocorre que tem acontecido, e eu não falo que é regra, e não falo que é exceção. Eu falo que tem acontecido com frequência. Como tudo, pessoas boas e pessoas más intencionadas. E pessoas que utilizam desse ferramental de defesa da mulher, que é a Lei Maria da Penha, que traz situações que a palavra dela, unilateralmente, o que significa? Que não há o contraditório. Falou é. Falou é. Muito bem. Falou é. Isso é feito uma ocorrência simples na delegacia de polícia ou não. Sanções. E se pede automaticamente as chamadas medidas de proteção à mulher, chamadas de medidas protetivas. Perfeito. E essas medidas protetivas, eu vou repetir, não tem contraditório. Não há o que ser feito. O juiz vai decretá-las no sentido de, primeiro, que o marido tenha que sair da casa imediatamente, somente com as roupas do corpo. Perfeito. Ele tem que se afastar e fazer nenhum contato, seja por qualquer meio, com aquela mulher, seja por telefone, por mensagens escritas, enfim. O afastamento também dos filhos. E o juiz pode determinar, inclusive, pagamento de alimentos provisórios. Agora, o que mais chama atenção é que foi aprovada agora, mês passado, uma nova lei que também permite ao juiz que aquela pessoa que está sob a determinação de medidas protetivas, que ela também utilize tornozeleiras eletrônicas, que é o chamado monitoramento eletrônico. Então, veja, são medidas drásticas. E aí eu faço um contraponto e faço críticas. Por quê? Porque conheço no dia a dia pessoas que são inocentes, homens inocentes, e que são acusados de forma unilateral. E aí você colocou bem. Para quê? Justamente para fazer prova em processos paralelos. Entendi. Processos de divórcio, guarda de filhos, determinação de bens, de pensão alimentícia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir um break comercial, volto com esse tema aqui que é interessantíssimo, evidentemente que graças a Deus que tem a Lei Maria da Penha, claro que sim. Por isso, meu amigo, se você for escolher uma parceira, pense bem antes de fazê-lo e, olha, o histórico é importante, porque se você dá o azar de cair numa situação como essa adversa, a gente, puxa vida, infelizmente precisou uma catástrofe com a Maria da Penha, e você fez a narração aí, não é? Mas é difícil. Por isso, o respeito à mulher é fundamental. Eu tenho filha, eu jamais gostaria de ver um ser humano masculino agredindo a minha filha. Eu também, por isso que eu digo que é uma questão de educação. Você entendeu? Esse papo continua logo após o nosso break comercial, que o Samuca está me dando sinal lá. Pessoal, nós vamos e voltamos. Até já. Estamos de volta, estou recebendo hoje aqui o doutor Haroldo Cardella, advogado criminalista, já foi, como eu disse em blocos anteriores, já foi delegado, é professor universitário e sócio, diretor do escritório Cardella Advogados, aqui em Campinas, doutor Cardella? Aqui em Campinas, ali na Nova Campinas. Você tem um time todo lá? Tem um time todo estruturado, porque é impossível você, hoje em dia, com o número de processos, você ter uma equipe tão reduzida. Mas a advocacia criminal, inclusive voltada à atividade empresarial, ainda é uma advocacia que precisa ser artesanal. Ela não se trata de advocacia de massa, como alguns escritórios na área trabalhista, na área civil, e que tudo é muito parecido. Na advocacia criminal, cada caso é um caso. Então, você não pode ter uma delegação com tantos outros colaboradores, advogados, que não estejam intimamente ligados com aquela situação importante na vida de alguém que pode vir a perder a sua liberdade. Quanto tempo tem lá o seu escritório? Meu escritório já está com praticamente 38 anos. Puxa vida. 38 anos, como eu disse, a gente vem nessa área criminal desde sempre. Isso chama-se atenção, é uma boutique de advocacia criminal. E não sei absolutamente
mais nada. Entendi. Só faço o direito penal. É uma paixão, como eu bem disse a você no começo do programa. Eu percebi. Eu sou um apaixonado. Apenas 38 anos, não é? E como professor também, sim, dividindo para todo mim é o uma grande conhecimento. experiência, né? Porque nós aprendemos todos os dias na atividade da docência. Sem dúvida. Eu tenho uma paixão também muito grande pela sala de aula. Já fui mais ativo nas salas de aula. Mas em virtude do meu tempo, que hoje é bastante exíguo, eu não consigo aumentar as minhas cargas. O seu tempo é bastante, ou melhor, não é tão grande assim, mas o nosso é menor ainda. Nosso tema que veio nos últimos 2 blocos, nós falamos a respeito da Lei Maria da Penha, não é? E na questão mais recente, que foi votado recentemente, como você frisou no segundo bloco, é o feminicídio. Como é que se caracteriza esse crime, não é? E de que maneira se trata com esse crime em termos de direito propriamente dito? Olha, Paulo, eu digo que tudo aquilo que vier na busca da tentativa de proteger a mulher é muito importante. Sem dúvida. Mas eu acho que falta ainda políticas públicas. Tá. Tudo é direcionado para o direito criminal. Como se o direito criminal fosse capaz de solucionar problemas que o pano de fundo é de ordem social. Você colocou muito bem, você tem uma filha. Sim. Então você quer que ela seja respeitada no seu meio de relacionamento, como eu também tenho a minha filha. E os pais também, que têm filhos homens, devem também fazer essa educação. A questão do feminicídio, ao meu ver, houve um pouco de exagero. Por quê? Porque nós tínhamos já um crime, que é o crime de homicídio. O crime de homicídio está no artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém. E diz o seguinte, vai ser... Pena de... Aí, se for qualificado em relação a um cônjuge, companheira, enfim, situações de pessoas que tenham relação de coabitação, de familiaridade, enfim, domicílios, ou seja, mostrando essa intimidade, a lei estabeleceu como um crime de homicídio qualificado, que a pena varia de 20 até 30 anos. Já no feminicídio? Já no feminicídio, ele entendeu o seguinte, olha, vamos acrescentar também um outro crime de morte, mas que quando a vítima for mulher e for em virtude do gênero da mulher. E o legislador cria uma figura penal nova, que, ao meu ver, desnecessária, e que a pena varia de 20 até 40. Ou seja, e crime hediondo, e é o crime com maior apenamento na legislação penal brasileira. Ou seja, é importante a proteção? Sim. É importante que se faça educação? Muito. Mas nós não podemos jogar no direito penal todas as ações. Ou seja, o criminoso contumaz, ele não abre o Código Penal para saber se a pena é de 20, se é de 30 ou se é de 40. Então, veja bem, eu acredito que nós enxugamos gelo. Ao invés de partirmos para políticas públicas... Área social... Social. Sim. Veja bem, a questão de violência doméstica, ela é social. Sim. As pessoas não se juntam, não têm uma coabitação para fins de agressão. É que ali aconteceu um desajuste social, familiar. Despreparo. Um despreparo. E que pode ocorrer na vida de um casal, por exemplo. Por isso que nós temos os instrumentos do divórcio. Você não é obrigado a ficar casado comigo. Agora, eu vejo um certo exagero nas medidas da Lei Maria da Penha. Eu acho que precisaria ser revisto alguns apontamentos. Até porque, como já discutimos no programa, nós temos casos de imputações unilaterais com a palavra da mulher. Entendi. E aí eu pergunto a você, Paulo, como que eu vou fazer uma prova negativa de que eu não fiz? Entendi. Se a mulher afirma que eu agredi ela, não temos testemunha, não temos absolutamente nada, como é que eu vou desfazer essa afirmação? Olha, eu estou me sentindo assim vilipendiado de ter que interromper, mas o nosso tempo chegou ao final. E eu gostaria de estender o convite para outras oportunidades, que você traga temas interessantes, doutor Haroldo, para a gente poder desenvolver aqui. Doutor Haroldo Cardella, muito obrigado pela tua visita. Eu que agradeço, Paulo. Como eu disse, é uma grande alegria, uma honra estar aqui no seu programa e debatermos assuntos que hoje são assuntos populares.
de interesse da sociedade, da comunidade, como esse que nós tratamos. Então, de antemão, já aceito o convite para uma próxima oportunidade, para algum tema que tenha interesse de toda a comunidade. Onde é que eu te acho na rede social? Você me acha no Haroldo Cardella Advogados Associados, isso está no Instagram, Facebook. Maravilha. O nosso site também é www.cardelaadvogados.com.br. Muito bem. Pessoal, estamos chegando ao final, espero que você tenha gostado, né, de um pouco que a gente dividiu aqui, um papo muito rápido. Poderíamos aprofundar mais, mas verdadeiramente a questão de tempo. Excelente final de semana a todos. Semana que vem nós estaremos de volta aqui em mais, eu ia falar mais um Tendências e Atualidades, não, mais um programa meu. Super beijo para todo mundo e até lá. I didn't cry, I didn't even